Oi pessoal, meu nome é Ana Carolina, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neuropediátrica e hoje eu estou aqui em conjunto com o Dr. Marcos, que é ortodontista e também especialista em ortopedia funcional dos maxilares. E nós vamos falar sobre as assimetrias cranianas, que é algo que vai além da estética. Isso. Então, olá pessoal, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares, que é uma especialidade da odontologia e tem muito a ver com a fisioterapia, porque a gente trata as questões funcionais dos pacientes. Então, boa parte deles tem alterações da postura da mandíbula, da posição dos músculos mastigatórios, o que afeta também a parte que a Carol cuida, né? Que é da fisioterapia, do corporal como um todo. E o que são, né, as assimetrias cranianas? A assimetria craniana é a alteração no formato do crânio, que pode acontecer de diferentes formas. No primeiro ano de vida, esse crânio ele é maleável. Então, eu costumo dizer que ele é como uma gelatina. Nossos ossos, as nossas suturas estão abertas e isso vai repercutir no formato desse crânio, tanto por fatores perinatais, né, fatores também intrauterinos, ou fatores pós-natais que estão relacionados com o tempo da cabeça apoiado em uma posição específica, ou quando o próprio corpo leva essa cabeça para uma posição viciosa. O que seria isso? Um exemplo são os torcicolos musculares congênitos, em que a criança mantém uma postura específica e com isso a cabeça fica apoiada por um determinado período ou por longos períodos, recebendo essa carga, alterando esse formato do crânio. Então a assimetria craniana é quando nós temos uma alteração no formato do crânio. E quais são, né, as possíveis causas? São várias causas, são vários os fatores de risco, que vão desde uma pelve materna, mãe prímeras, a pressão no canal estreito, a macrocefalia ou hidrocefalia, o próprio torcicolo muscular congênito, bebês hipotônicos com fraqueza da musculatura cervical, que vai ter dificuldade de movimentar essa cabecinha, porque isso vai manter a cabeça em apoio, né, de forma irregular. Posição supina por tempo prolongado, aqueles bebês que ficam deitados por muito tempo, de cabecinha para cima. O uso excessivo de alguns dispositivos, como berço, carrinho. E também, né, a prematuridade, que é um dos fatores que podem estar associados. E quais são, né, as assimetrias cranianas? Nós temos 3 tipos de assimetrias cranianas. Nós vamos ter, vou projetar aqui para vocês, a cabeça normal, a plagiocefalia, que é quando há uma alteração na diagonal do crânio, a braquicefalia, que é quando a gente tem um achatamento, uma planificação da região posterior, e a escarpocefalia, que é quando a gente tem um alongamento deste crânio. E por que, né, que nós estamos aqui hoje falando sobre isso? Porque as assimetrias são atípicas e trazem deformidades variadas. E onde que essas deformidades podem surgir além do crânio? Em todo o nosso corpo, na nossa ATM, como o Dr. Marcos vai explicar, mas também na nossa coluna. Então nós já temos aí alguns relatos, né, de disfunções na área da questão auditiva, então crianças com otite de repetição, alterações na via respiratória, muito comum, e também as alterações da ATM que podem repercutir em toda a coluna e o quadril, pois o nosso corpo ele se comunica como um todo, então está tudo interligado. Nós trouxemos aqui hoje uma imagem para mostrar para vocês de uma possível alteração que o Dr. Marcos vai falar agora um pouco também. Bem interessante esse caso, porque a presença de um lado da mandíbula um pouco menor do que o outro lado faz com que o crânio da criança se deforme porque ele tem uma mandíbula alterada. Então, como as coisas estão sempre interligadas, se você tem uma alteração mandibular, pode levar a uma alteração craniana. Uma alteração craniana pode levar a uma alteração mandibular. Então, muitas vezes, precocemente, já pode se detectar na criança que, por exemplo, aqui, um lado da gengiva da criança, que nem tem dentes ainda, já toca e o outro lado não. Isso já é a demonstração de que há uma alteração esquelética e quanto antes isso for diagnosticado e tratado, melhor prognóstico para esse tipo de problema. Aqui nós temos uma imagem de uma criança já um pouco mais velha, né? Já, quando o Dr. Marcos já tem a presença dos dentes agora, e a gente consegue observar a mesma alteração, né? Se mantendo esse desnível na região da ATM. É importante lembrar que a mandíbula, apesar de ser um osso único, nós temos um osso que é
separado do crânio, é um osso que ele é solto do crânio. E apesar de ser um osso único, ele tem um desenvolvimento do lado direito e do lado esquerdo de forma individual. Então, uma alteração de crescimento do lado direito pode levar a uma deformação facial, porque ele pode crescer diferentemente do lado esquerdo. A gente pode ver nesse caso aqui, um exemplo clássico, onde o lado esquerdo teve um desenvolvimento diferente do lado direito, levando a uma assimetria bastante severa, né? E o que é que nós podemos pensar com isso, né, Marcos? É o que a gente quer trazer para vocês hoje com esse vídeo. É que vai além do estético, né? A gente ouve muito hoje que algumas questões são estéticas, mas o estético, ele influencia no funcional. E esse funcional é a organização de todo o nosso corpo. Cada alteração, né, que o organismo pode apresentar, ela é muito individual, como a gente percebe as escolioses, entre outras alterações que podem surgir, vão surgir de forma individual. Então, quando não tratado, essa repercussão vai ser em todo o nosso corpo e assim na nossa funcionalidade, na nossa vida diária também. E também pensando na linha de tratamento, que foi o que o Marcos falou. Quanto antes, melhor. Por quê? Pensando nas suturas cranianas, a gente tem o fechamento, né? Eu falo que elas vão se colar, se aproximar, se fundir. A partir ali já de 1 ano, a criança já tem esse fechamento. Então, antes de 1 ano, é ideal que o tratamento seja realizado para que a gente possa evitar outros prejuízos, né? Como as alterações da ATM ou da coluna, entre outras alterações. Muita gente imagina que levar uma criança de menos de 1 ano para o fisioterapeuta avaliar é algo surreal. Não faz sentido levar uma criança com menos de 1 ano para avaliação do fisioterapeuta, mas o que a gente quer alertar aqui hoje é exatamente isso. Algumas alterações só podem ser tratadas antes de 1 ano de idade, porque o crânio, depois que ele se ossifica, você já não tem mais essa capacidade de modelagem. E aí, essas alterações que a Carol está citando aqui ficam praticamente impossíveis de serem tratadas. E aí o tratamento, né, quando tardio, dos casos moderados a severa, a gente sabe que pode evoluir a criança para o uso do capacete, que é uma órtese, né, que a gente tem, aqui eu trago a imagem para vocês, da criança em utilização dessa órtese, porque aí a gente já precisa dessa força externa para ajudar na moldagem do crânio. E também, né, nos casos que não é mais possível ser feita a intervenção com a órtese, que é ali já a partir de 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, vão ser os casos que são indicativos para o tratamento cirúrgico. Sim. Então a gente sabe que isso vai trazer mais compensações para esse paciente, por uma intervenção externa, que vai trazer um outro processo para readaptação corporal. Então, o quanto antes a gente faz essa avaliação, aqui a gente trouxe esse exemplo, né, de uma avaliação inicial com 2 meses, aqui no acompanhamento e aqui já próximo da alta, o quanto que esse crânio ganhou de moldagem, né, que ele se moldou de forma mais simétrica, comparado aqui, que era uma criança que tinha uma preferência rotacional para a direita. Se a gente acompanhar essa primeira foto, vocês vão observar aqui que é a mão da mãe segurando para que eu pudesse fazer a foto, porque toda vez que tirava essa mão aqui, a cabecinha rotacionava para o lado direito. E isso estava promovendo esse achatamento nessa região e o crescimento do crânio, né, na forma diagonal aqui. Se a gente traçar um X, onde estava recebendo essa carga de achatamento, o outro lado estava em crescimento. E aqui a gente já consegue ver que não precisava já no acompanhamento segurar mais, a criança já conseguia manter na linha média e depois já com mais funcionalidade com o apoio da cabeça. É muito legal ver que quando se trata no começo, a quantidade de opções que a gente tem e que o resultado é realmente muito melhor e muito maior, porque uma vez solidificado o crânio, as opções de tratamento ficam bastante limitadas, para dizer que não existem mais. Né? E aqui a gente tem um exemplo do achatamento posterior, né? A gente consegue ver aqui que estava bem mais retinho, até você consegue observar a postura das orelhas, né? A posição das orelhas, elas se tornam mais evidentes quando a gente tem um achatamento no crânio, porque eu não tenho a curva para que essa orelha se torne simétrica neste crânio. Então a gente fala que não é só uma simetria craniana, isso pode trazer uma simetria facial, uma alteração nos olhos, que é assim que a gente consegue até mensurar os níveis de gravidade. Porque a gente consegue acompanhar se há alterações a nível ocular, se há alterações a nível da orelha. E se isso impacta nessa região facial, imagina o que a gente vai ter de repercussões no restante do corpo. Então não só é uma questão de simetria do crânio, é uma questão de organização corporal.